Seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. E hoje nós vamos falar sobre Natal, sobre as realidades atuais na comunidade, na vida. E nós estamos recebendo com muito carinho, com muito amor, ele que foi Estevão no teatro, Paulo de Tarso no cinema, ator, escritor, diretor e escritor também de peças teatrais, professor de artes cênicas, professor de circo, que é uma grande e difícil arte, e está aqui conosco embelezando, enriquecendo o Dualidade de Natal. Nós estamos falando de Alexandre Galves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você de ter aceitado o nosso convite. É um de participar prazer. do Dualidade. Sempre estar aqui é um prazer. Que bom. Aliás, Dualidade foi você que deu o nome para o programa. Quer falar rapidamente sobre isso? Faz bastante tempo atrás, né? Foi um prazer, porque pensar no nome Dualidades, quando veio assim na minha cabeça, foi a ideia de aproximar o ser humano disso, né? E o ser humano é sempre dúbio, é sempre contraditório, é sempre bifurcado. Então, acho que é disso, do embrião humano, né? Sim, vendo os dois lados mesmo, das situações, das coisas e do ser humano. Sim, claro. Muito bom, muito bom. Alê, e seu trabalho? Né? Dentro da comunidade, dentro do teatro, dentro do cinema, dentro das aulas, né, de circo, de artes cênicas. Vamos também deixar o público saber um pouquinho sobre o que você faz? Bom, eu comecei estudando circo e fui arrebatado porque é uma das artes mais antigas que a gente tem, Mambembe, com uma história incrível, quase que ancestral. E dentro da ancestralidade acabei conhecendo o teatro e então enveredei por aí no início da carreira, né, começando a estudar circo e teatro. Depois, quando entrei no mercado de trabalho, eu comecei no teatro, então eu desenvolvi um entendimento cênico das circunstâncias, mas principalmente diferentes pontos de vista. Eu acho que uma das coisas que mais me agrada em ser ator é exercer uma espécie espectral de entendimento de alteridade, do altruísta, né? De me colocar em vários pontos de vista diferentes. E, ironicamente, o circo também me coloca em diferentes pontos de vista, de ponta cabeça, nos aéreos e tal. E aí eu comecei a dar aula de teatro e depois eu fui dar aula de circo, né? Na comunidade da Vila Penteado, na Brasilândia. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, extremo norte de São Paulo, onde a civilidade é outra, né? É a postura comportamental e os códigos civis e morais são diferentes do centro, são diferentes. Por várias razões, né? Pelo abandono do poder público, em alguma medida, e pela especulação imobiliária. Nossa, são inúmeras questões que formam uma periferia, né? E lá eu aprendi, assim, coisas incríveis que eu acho que vão estar no meu inconsciente, na minha fala e na minha maneira de pensar. Mudou a vida, né? Completamente. Foi antes e depois, assim, antes e depois. Primeiro que eu não tinha uma relação próxima com crianças, né? Eu dava aula de circo para crianças de 6 a 17 anos. E assim, cada criança já era um universo incrível, cada criança tinha uma história incrível para me contar, e eu fui me aproximando do conceito de pai. Porque assim, reunião de pai é só por força de hábito, porque só mãe frequenta a reunião de pais. É incrível. E aí me recolocou enquanto homem na sociedade também, né? E de respeito, de aceitação. Eu acredito que também, já que a gente está nesse âmbito da humanização, eu acredito que sim, que esse trabalho me humanizou, me deixou mais próximo do real, do palpável e do carinho que eu recebi e pude compartilhar com essas crianças. E essas crianças, essas famílias, Alê, em relação à verdade atual, até do Brasil, até do planeta, a gente sente que são espíritos carentes,
alguns até inteligentes demais, que vieram no local necessário para o seu aprendizado, para o seu nascimento. E aí a gente está falando de Natal nessa época, né? A maioria deles provavelmente não tem o Natal que muitos têm, com mesa cheia, com roupas novas, com presentes caros. Não sei se tem, você talvez possa dizer para a gente melhor, aquela comparação, ah não, olha, meu pai me deu isso, ou o pai dizer, ah, eu quero fazer isso para o meu filho, para aparecer perante o primo, perante o coleguinha de que ele está mais lá no auge. O que a gente pode trazer até para as pessoas que estão nos assistindo e que estejam vivendo numa comunidade igual que você atuou, para que não doa tanto no coração o não poder fazer, o não poder dar, o não poder atuar como um pai, uma mãe, uma avó, um tio, que quer fazer tudo para as crianças e não tem condição, e até por conta da realidade emocional deles. É uma pergunta complexa, né? Mas vamos lá. As crianças, o Natal é uma data muito complexa e muito simbólica, né? Emocionalmente e afetivamente, tem uma simbologia ímpar, mas de um ponto de vista mercadológico é muito complexo, assim, porque gera muita vaidade, né? Uma competição até entre as crianças, né? E isso é muito complexo. Agora, as crianças lá, elas são muito carentes. E carentes, às vezes, na verdade todos somos, né? Mas carente, às vezes, do ponto de vista material, do ponto de vista de dignidade humana, e carente também do ponto de vista afetivo, né? Então, tem crianças de diferentes famílias, e a família é um ponto fundamental, principalmente nessa época, né? É claro que tem uma questão espiritualizada e uma questão kármica nisso tudo, mas também é um descaso muito grande de políticas públicas. A gente vinha tendo grandes vitórias, num crescente do Sistema Único da Assistência Social, que é um sistema de cadastro único, onde tem o CAD e tal. Então, vários órgãos organizados prestavam auxílio psicológico, auxílio médico e auxílio educacional para todas essas crianças. Inclusive, a gente tinha uma verba que era destinada para presentear as crianças e fazer uma grande ceia de Natal. E todo esse projeto está sendo desmantelado, desmontado nessas gestões que estão se concretizando agora, né? Então, a gente está sofrendo na periferia um golpe muito duro de políticas públicas. Numa questão afetiva e afetuosa, é uma troca enorme. A gente se transforma em pessoas muito mais sensíveis em relação a essas crianças, que muitas delas são carentes de matéria, mas são majestosas emocionalmente. Elas te acrescentaram coisas Nossa, no sentido de aprender com as crianças? muito, muito. Tem criança com inteligência emocional, porque já passou coisas das quais crianças não deveriam passar, mas também são espíritos já bem maduros, muito maduros, que é muito comum também a gente ver, porque assim, a gente usava o teatro e o circo como ferramenta para civilização. Então, o teatro tem várias funções e várias ferramentas que podem ser psicopedagógicas e psicoterápicas, né? Então, terapêuticas. Então, muitas daquelas crianças me mostravam pontos de vista que a minha infantilidade, que a minha infantilidade não me permitia ver. Então, se alguém quiser um dia fazer um carinho, fazer um bem-estar social e ir lá presentear, vale muito a pena ficar e conversar e aprofundar um pouco mais com uma criança, porque a surpresa que você vai ter conversando com uma criança, elas te colocam num patamar de poesia diferenciado. Eu senti assim, como o Eduardo Galeano diz. Quem é Eduardo Galeano? Eduardo Galeano foi um grande escritor uruguaio que escreveu As Veias Abertas da América Latina, e poeta, e um grande artista da América Latina, com uma visão de mundo incrível e socializada e voltada não para o mercado, não para o material, para o humano.
Ele diz que somos todos poetas até os 2 anos de idade e o mundo nos obriga a embrutecer e nós chamamos isso de desenvolvimento, né? Então, a gente tinha nós tínhamos poetas incríveis dos 6 anos de idade. Então, lá. a sociedade e os órgãos políticos, governamentais, podem auxiliar de uma forma diferenciada do que está fazendo essas comunidades, focando essas crianças? O dever deles é esse, né? O dever deles por exemplo, frequentar os ambientes, saber como é que acontece e muito pelo contrário, não reduzir verba da assistência social, que para mim a dignidade básica que está na Constituição brasileira é deixar o ser humano com o mínimo possível para conseguir se portar em qualquer circunstância. Porque a criança acorda com cheiro de esgoto na casa dela, saneamento básico. A criança não é estimulada a ir para a escola porque a escola parece mais uma cadeia, outra coisa de política pública. A criança, por exemplo, precisa de um remédio ou precisa de um auxílio psicológico. É necessário que haja psicólogos e enfermeiros e todo um amparo, uma rede de amparo que estava sendo criada, que estava sendo referência mundial. Mais de 44 países, eram 44 ou mais de 40 países, vieram para o Brasil aprender o que é o Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema, que é o SUAS. E nesses governos que estão sendo agora na esfera municipal, estadual e federal, a política é de corte de verba. Então, sem verba, como é que se faz? Então, a gente está colocando o que na frente? O ser humano, o carinho, a família, para falar na energia do Natal, ou a gente está colocando no nosso país a necessidade de vender carro? A necessidade, né? Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Vamos continuar conversando com o Alexandre Galves. Fica aí, que é um rápido intervalo, a gente já volta.